Meus amados, bom dia. Logo após Davi mandar arrancar a cabeça de Seba, filho de Bicrim, houve um princípio de administração a respeito das coisas do rei e da casa do Senhor em Israel. E Davi fez ali uns princípios administrativos para administrar bem o seu reino. E ainda nos dias de Davi, sobreveio uma grande fome. Mesmo ele estando assentado na cadeira do rei, essa fome perdurou por 3 anos. E Davi ficou intrigado diante do Senhor, porque foram 3 anos consecutivos de fome. E ele não estava entendendo o porquê. E muitas das vezes você está assentado no trono, está administrando bem a sua empresa, e aí acontece que as coisas começam a não ir bem. E Davi, ele tomou, creio eu, que o Uri e o Tumim, que na época eram 2 pedras diferenciadas que se jogava para consultar ao Senhor, ou até mesmo pelo princípio da oração, ou pelo princípio do clamor. Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou ao Gebionitas. Amados, Deus estava trazendo fome sobre a terra por causa de uma sentença da casa de Saul. Mas Saul já era morto, Jonatas já era morto. Amados, quando Deus operava no Velho Testamento, ele visitava até a 4ª geração daquele que cometeu o pecado diante de Deus. Deus estava cobrando o pecado de Saul na geração dos seus filhos. E Davi já era rei em Israel, e quando ele viu esses 3 anos de fome, ele foi diante do Senhor para saber o porquê. E então chamou o rei aos Gebionitas e lhes falou: ora, os Gebionitas não eram dos filhos de Israel, mas era do restante dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul, até mesmo por uma questão de ego, ou por uma questão de cobrança, de zelo, por causa dos filhos de Israel e de Judá, feriu aos Gebionitas. Mas Davi vai lá e pergunta: o que é que vocês querem que eu vos faça? E disse Davi: que quereis? E que satisfação eu vou te dar? O que você quer para que abençoe a herança do Senhor? Amados, quando nós estamos muitas vezes debaixo de aflição, debaixo de algum tipo de correção, ou até mesmo com falta disso, com falta daquilo, nós temos que analisar o que nós falamos no passado. Temos que analisar, porque a palavra do Senhor diz: vinde do jeito que estás. Quando nós vamos para o batismo, para a aceitação a Cristo, nós vamos do jeito que estamos diante do Senhor. E se com nossa boca confessamos e com o nosso coração cremos que Jesus Cristo é o Senhor, nós começamos a ser tratados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vai arrancar todo o carrapicho, vai arrancar toda a aflição, toda a maldição hereditária, toda a palavra pronunciada, toda a contenda armada, todo o laço de alma. E isso tem que exigir algumas sabedorias para quebrar a toda a maldição hereditária, a tudo aquilo que é antes do ventre ou depois do ventre, e tem que desligar algumas coisas e começar a ligar outras na presença do Senhor. E aí aplaca-se esta ira do mundo espiritual, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo ele não veio para abrogar a lei, mas para fazer cumpri-la. Então tem certas coisas que pelo Espírito Santo nós temos um discernimento mais rápido. Davi, ele ficou 3 anos para ter um discernimento. Hoje, nosso discernimento ele é instantâneo. Nós sabemos como o nosso inimigo opera automaticamente, porque as nossas armas hoje não são mais carnais, mas são espirituais em Deus, para destronar aos principados e às potestades. Então Davi vai até os Gibeonitas e pergunta todas estas questões e situações para eles. O que quereis que vos faça? O que eu posso fazer por vocês para que vocês venham abençoar a herança do Senhor? E os Gibeonitas vai e fala para Davi:
Não é por prata e nem por ouro que temos questão com Saul. Ora, existia uma mágoa. Amados, é triste, mas há pessoas que carregam pesos durante anos. São machucadas com ex-maridos, são machucadas com filhos, filhos machucados com mãe, filhas machucadas com pai, simplesmente por algumas coisas que aconteceram no passado. E os gibeonitas, eles tinham mágoas da casa de Saul. Então essa ira, ela tinha que ser aplacada sobre todo o povo de Israel, porque Deus, o próprio Deus, estava cobrando. E não era por prata e nem por ouro que eles tinham essa questão com Saul, ou com a casa de Saul. Nem tampouco eles pretendiam matar ninguém em Israel. A contenda deles era simplesmente com Saul. Às vezes, um pastor da casa do Senhor, ou um obreiro, ou um diácono, ele tem uma questão fora com alguém. A casa do Senhor, ela não pode ser culpada por causa dessa questão que este pastor, ou esse obreiro, ou esse diácono tem fora da casa do Senhor. Então Deus, ele não vai julgar a muitos por causa de poucos. Esse pouco é simplesmente fermento, porque há pastores que se desviam dos verdadeiros ensinamentos e começam a ir por caminhos tortuosos. E disse ele: então o que é que vocês querem que eu vos faça? O que você quer de mim? E disseram ao rei os gibeonitas: olha, o homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que nós fôssemos assolados, dizimados, foi Saul. E nós agora não podemos mais subsistir nos termos de Israel, crescer o nosso povo, por causa que Saul veio e matou, exterminou a nossa herança. Mas, se você, Davi, nos der 7 filhos ou 7 homens da casa de Saul, para que nós venhamos a enforcá-los ao Senhor como sinal de sacrifício em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor, está tudo certo entre nós. Ora, esse povo, ele estava pedindo um sacrifício. E o rei diz: eu vos darei. Amados, o sacrifício no mundo espiritual, ele é correto. Você não pode sacrificar a Deus aquilo que não te custe nada. No Velho Testamento, eles levaram isso muito a sério. Era olho por olho, dente por dente. Hoje não. O nosso sacrifício hoje, ele é financeiro. Se você tem uma empresa e já está com ela à míngua, a Bíblia diz: primeiramente as coisas do reino e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Se você tem coragem de oferecer ao Senhor um sacrifício em dinheiro, e se você colocar na mão do sacerdote certo, porque existe o sacerdote que só quer dá e me dá, existe o sacerdote que é espinho, ele se ungiu pastor e ele não é pastor, existe o sacerdote que é pedra, que ele só prega doutrina, e existe o sacerdote que ele é terra fértil, que o que vem na mão dele volta para a mão daquele que trouxe a casa do Senhor a 30, a 60 e a 100 por 1. Porque esse sacerdote conhece como chamar a atenção de Deus para responder àquele que sacrificou. Por que o sacerdote? Porque o fogo desce no altar e do altar para a igreja. Então o sacrifício de hoje não é mais humano, mas é um sacrifício que é pela a quantia. Deus exige hoje sacrifícios de jejum, mas é para a comunhão com Deus. É para que você seja visitado pelo um dom, pela uma cura. Mas quando se trata de finanças, aí, meu amigo, é plantio, é lei, é obediência. Porque ninguém repreende ao migrador, e nem ao cortador, nem ao destruidor, e nem ao devorador, se não for por obediência. Por isso que a Bíblia fala: melhor obedecer do que sacrificar. E Davi promete trazer esses 7 homens, mas ele poupa a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que ele fez com Jonatas, que era entre Jonatas e Davi, filho de Saul. Mas mandou o rei
2 filhos de Rispas, filha de Aiá, da família de Saul, porque ela tinha tido esses filhos com Saul. Amone e outro homem, também com o nome de Mefibosete, sem ser o Mefibosete, filho de Jonatas. Como também 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera com Adriel, filho de Basilai, Meloatita. Então aí se completavam os 7 homens, 2 filhos de Rispa e 5 filhos da irmã de Mical, e entregou nas mãos dos gibeonitas. Amado, você imagina, depois de tanto tempo que os seus antepassados estão mortos, vem uma cobrança de dívida da sua vida, na sua casa e na sua família. E você, por não entender algumas coisas espirituais, porque o homem espiritual ele discerne bem todas as coisas, você acaba deixando as coisas ficarem passando e não está entendendo que as coisas espirituais, ela vai ser defendidas espiritualmente. E aí esses 7 homens é entregue à morte e enforcaram em cima de um monte perante o Senhor. Porque Deus naquela época, Deus ele cobrava na geração dos filhos por causa dos pais. E caíram esses 7 juntamente e foram mortos no mesmo dia da cega, ou seja, da colheita, nos primeiros dias. E existe um princípio que aquilo que vem nas primeiras colheitas, nas primazias, tem que ser oferecido a Deus. Então, quando você começa o ano, para que todas as tuas finanças vá bem durante este ano todo, nos primeiros dias do ano, você tem que tirar das suas primícias e levar diante do Senhor. Hoje, o sacrifício é esse. Ofereça a Deus as tuas primícias e se encherá de mosto os teus celeiros, conforme lá Provérbios, no livro de Provérbios de Salomão. Então Rispa, a filha de Aiá, a que perdeu os 2 filhos dela, tomou um pano de saco de cilício e estendeu sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que as aves, a água do céu, caísse sobre eles. E não deixou as aves do céu pousar sobre eles, nem de dia, nem de noite, para que os animais do campo não viessem comê-los. Quando se tem uma semente hoje em espírito, na presença do Senhor, o sacerdote tem que zelar dela em oração. Ou seja, Pai, a Bíblia Sagrada diz, da mesma maneira que plantou, colhe. Se este homem plantou o dízimo, plantou a oferta, plantou o seu sacrifício, eu faço prova da palavra do Senhor como sacerdote, que o Senhor o abriria a janela do céu. Então esse sacerdote vai ficar de dia e de noite diante do Senhor, como se fossem movimentos espirituais, para que Deus venha sobre a vida desse dizimista e desse ofertante, ou desse que fez o sacrifício, para que as aves de rapina e nem os animais do mundo espiritual, os demônios deste mundo tenebroso, venham roubar essa semente espiritualmente. Porque tem muita gente plantando na casa do Senhor e não está recebendo o retorno do próprio Deus. Então a responsabilidade de abençoar é de Deus, mas o sacerdote também tem a responsabilidade de ligar, de quebrar, para que o fogo desce no altar e do altar venha sobre esse que sacrificou. Hoje funciona desta forma. Naquelas épocas antigas, as pessoas ficavam protegendo aos cadáveres, que também foram sacrificados ao Senhor por cima dos montes. E foi contado a Davi que Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul, estava abanando as aves para que não viesse comer os filhos dela. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, filho de Saul, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais tinham roubado ou furtado à noite nas ruas de Bet-san, onde os filisteus os tinham pendurado, quando feriram a Saul em Giboa.
Quando os filisteus feriram a Saul, levaram ele e pregaram em cima do monte sem a cabeça. E aí, esses homens de Jabes de Gileade caminharam a noite inteira e pegaram esses corpos de volta e colocaram lá em Jabes de Gileade. E Davi fez subir, ou seja, retirou de Jabes de Gileade esses ossos, e os ossos de Jonatas, filhos de Saul, e também os ossos de Saul, e os ossos dos enforcados, e enterrou os ossos de todos em Zela, na sepultura do pai de Saul, que era Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus aplacou a sua ira. Amado, Deus só vai aplacar uma ira quando você fizer o que é certo. Quando você fizer o que Deus te ordena. Melhor obedecer do que sacrificar. Eu recebo diariamente pessoas que me ligam e falam: pastor, ora pelas minhas finanças. Pastor, aconteceu isso comigo. Pastor, me roubaram. Ora por mim. Amados, não é orar por você, pelo poder do nome de Jesus. Porque o migrador, o cortador e o destruidor só repreende no teu dízimo e na tua oferta. Você está levando prejuízo porque você não é obediente. E isso eu tenho que falar para você como sacerdote. Agora, se você é dizimista e é ofertante e por muitas vezes já sacrificou diante do Senhor, aí você tem que analisar o altar. Se ele é ave de rapina, só fala dá e me dá. Se ele é espinho, se diz sacerdote, não é. Ou se ele é aquele sacerdote que só prega doutrina. Na verdade, você tem que descobrir a terra que você está plantando. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que aquele que planta em terra fértil, esse prospera a 30, a 60 e a 100 por um. Então você tem que analisar. Se o erro não está em você, está no altar. Porque em Deus não está, meu amigo. Deus responde. Ele é fiel e justo para responder todo aquele que é obediente diante da sua presença. Então esses filisteus, eles mais uma vez pelejaram contra Israel, e desceu Davi e os seus servos com Davi a peleja contra os filisteus, e Davi se cansou. Davi já não estava nessa idade toda quando era jovem, porque nós já estamos terminando aqui o livro de 2 Samuel. Então Davi, ele já estava velho. E aí Davi encara mais uma vez um dos filhos do gigante, porque lá em Gade, na terra dos filisteus, tinha uma família de gigantes. E aí saíram dessa família 4 gigantes de guerra. Um deles era Golias, aquele que Davi tinha derrotado lá no princípio. E esse Ibis Benob era um desses filhos também. A lança desse outro pesava 300 ciclos de cobre e cingia a espada nos seus lombos, uma espada grande. E esse também veio intentar ferir Davi. Creio eu, até mesmo com aquele ranço. Matou um da minha família, matou a Golias, então eu vou matar ele hoje. Porém Abissai, um dos valentes de Davi, filho de Zuria e irmão de Joabe, socorreu e feriu o filisteu, o gigante, e o matou. Então os homens de Davi lhes disse e lhe juraram, dizendo: nunca mais você vai sair conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Por que ele falou isso? Porque o líder, ele tem que ser protegido por aqueles que são liderados por ele. Quando nós falamos que o obreiro, o diácono, os pastores que estão na linhagem de sucessão, tem que orar pela sua liderança. Cada um vai orar pela sua liderança direta. Tem que haver uma proteção, uma trincheira espiritual. Você tem que orar pela sua liderança, porque não há liderança que não seja instituída por Deus. Então, quando você ora por um líder, bate nele e volta para você. Então, da mesma maneira que você planta, você vai colher. Que se você ora pelas lideranças que o Senhor instituiu na terra, quem colhe o benefício é você. O líder, ele vai ser só protegido pelo anjo de Deus, porque você está declarando: Senhor, em nome de Jesus, proteja ao pastor, remanta, recalavaça. E você vai orando, e Deus vai vendo a sua sinceridade e acaba abençoando a sua casa.
E aconteceu depois disso que houve também lá em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Os filisteus sempre estavam pelejando contra Israel. Então, Sibecai, o Uratita, feriu Asaf, que era um dos filhos do gigante. Então esse era o terceiro filho dos gigantes, Zaf, que era um dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, em El-Arã, e o filho de Jaere-Oraim, o belemita, feriu a Golias, que era um também das descendências, e Giteu, que era um da descendência da casa dos gigantes, de cuja lança era da haste de um órgão de tecelão. Então, os 4 gigantes da casa de Gade, acabou a sua história aqui, amigo. Não há gigante que vai perseverar em terra. Todo gigante vai cair por terra. Se ele vir contra nós por um caminho, por 7 vai fugir de nós. Não há gigante contra esta igreja, não há gigante contra os membros desta igreja, porque nós somos selados. Porque a palavra do Senhor diz que nós combatemos o bom combate, e eu, Lemanta, Recalabácia, paguei um preço aí de mais ou menos 20 anos para combater da primeira potestade até o último principado dos demônios, a Satanás. Todos eles foram destronados, toda a linhagem de Exu, toda a linhagem de Mamon, toda a linhagem de Jezabel, toda a linhagem de Nosferatus, toda a linhagem de Nimrod, todos eles foram destronados na autoridade do nome de Jesus. Por isso que hoje a Igreja Reino de Jesus Cristo, a IRJC, está crescendo em discernimento espiritual sobre esta terra, e os seus membros que caminham debaixo dessa unção começam a ser abençoados. Pessoas já estão dando testemunho que as portas se abriram. Por quê? Porque nós destronamos os gigantes, porque a palavra do Senhor diz que ligar está ligado. Mas quem é que está ligando? Nós, os sacerdotes do Senhor, o povo santo, aqueles que são escolhidos para criar um povo por esta terra. Houve ainda também outra peleja em Gat, que era uma região onde esse gigante morava, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos. Esse era diferente. Amado, nós temos que entender, vai haver gigantes e mais gigantes, mas daqui a pouco vai aparecer um diferente. Este gigante ele já tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Ele tinha 24 dedos ao total. Há demônios no mundo espiritual que você nem sabe qual é o formato dele, mas ele está te observando. Ele anda ao derredor tentando vos tragar como leão. Mas não te preocupa tu, porque os anjos de Deus também são espíritos ministradores e são mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação, conforme Hebreus capítulo 1, verso 14. Então, ele tinha 24 dedos no total, e também este nascera da descendência dos gigantes. E ele injuriava Israel, xingava em tudo quanto era jeito. Porém, outro Jonatas, e não o filho de Saul, mas filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Amados, esses homens eram de baixa estatura, mas eles entravam por baixo das pernas, ou até mesmo dava pulo para a esquerda ou para a direita. Eu não sei como era feito esse confronto, mas estes homens de baixa estatura de Israel conseguiam ferir com facilidade a qualquer gigante que aparecia nos seus caminhos. Assim somos nós no dia de hoje. Nós vamos ferir a qualquer gigante que se levantar. Qualquer homem, agoreiro, feiticeiro, espírita, idólatra, kardecista, maçom, eu não tenho preocupação em falar contra eles, porque é guerra espiritual, amigo. É coisa de mundo espiritual. Quem for mais forte que sobreviva. Meneguessa, mano, recalavas. Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, todos eles nasceram da família de Gade, que era um gigante da época, e caíram pela mão de Davi e dos seus homens, e pela mão dos seus servos. Amados, tanto faz cair pela mão da liderança da IRJC, como pela mão de um obreiro. O que importa é que o gigante vai cair, é que o gigante não vai prevalecer, e que você é vencedor, que você é cabeça e não é cauda. Encare os seus gigantes. Encare os gigantes da sua vida. Encare os gigantes. Pelo poder do nome de Jesus, não deixa ninguém se levantar contra a sua casa, nem contra os seus filhos.
Dá uma ordem no mundo espiritual. Autoridade te foi dada. Remando, recá, labat, remando. E se você está debaixo dessa unção, não te preocupa não. Brada aí que eu te cubro daqui. Brada daí e você será coberto pela essa unção. Manda, recalabás. Pelo poder do nome de Jesus, você está debaixo de unção, debaixo de proteção. Que Deus te abençoe e te guarde. Encare os gigantes da sua vida e todos eles vão cair por terra e nunca mais vão te atormentar pelo poder do nome de Jesus. Aleluias! Oh, glória a Deus! Aleluias! Graça e paz!